Não sabe quantos estão já. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 1º de junho de 2020, às 10 horas. Conforme resolução número 19 de 99, faremos a leitura de um texto bíblico no Poder Legislativo, hoje a cargo da bancada do PSB. Canção de peregrinos. Venham a louvores de Deus, o Senhor de todos os seus servos, todos que de dia e noite servem no seu templo. Levantam as mãos e oração do templo. E louvor é ao Senhor. E em Jerusalém o Senhor Deus fez o céu e a terra. Abençoe vocês. Palavra do Senhor. Amém. Votação da ata da última sessão ordinária. Ponho em discussão a ata número 997 de 2020, de 25 de maio de 2020. Não havendo vereadores interessados em discutir a ata, ponho em votação. Quem concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste de forma diferente. Aprovada por 8 votos a 0, a ata 997 de 2020. Leitura das correspondências recebidas. Peço à primeira secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 115 de 2020, de 27 de maio de 2020. Senhora Presidente, encaminhamos os seguintes projetos de lei. Autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 10.360 para inclusão de elemento de despesa na LOA de 2020. Autoriza a contratação temporária na administração municipal por excepcional interesse público de operador de máquinas e operário. Solicitamos que tal projeto seja apreciado em regime de urgência. Atenciosamente, Cléo Vieira do Carmo, prefeito municipal. Seria esta a correspondência, senhorita presidente. Espaço do grande expediente. Peço à primeira secretária que faça a chamada dos inscritos pelo tempo regimental de 5 minutos. Para fazer uso da palavra, chamo o vereador Sandro Galarza Ferigolo. Bom dia, senhorita presidente, senhorita vereadora, colegas vereadores. É um prazer estar todos juntos hoje fazendo uma nova sessão. Não, só gostaria de comentar que o RET, acho que vai comentar também, o vereador Chupeta, sobre pedir para a presidente marcar uma reunião com o prefeito sobre o campo de futebol lá, para saber sobre o esporte lá. Como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai dar, porque o pessoal que está representando o município, que agora está parado, mas vai começar breve, se Deus quiser, vai passar essa epidemia, estão muito preocupados com aquele campo de futebol. Então, era só isso e desejar a todos uma boa semana. Para fazer uso da palavra, chamo o vereador André Burim da Silva. Bom dia, senhorita presidente, senhoras e senhores vereadores, servidores, público que nos acompanha posteriormente. Eu inicio tratando aqui, em primeiro lugar, da questão da aquisição do rolo compactador, apenas para fazer um breve esclarecimento, muito em razão das últimas discussões, digamos assim, das últimas colocações e posicionamentos nas redes sociais, o que é inteiramente compreensível. As pessoas têm todo o direito de se manifestar, mas é importante, no caso da aquisição do rolo, esclarecer que, independente do que aconteceu na última legislatura, 2013 a 16, da Câmara de Vereadores, e da última administração, 2013 a 16, da Prefeitura Municipal, esta legislatura, 2017-2020, a nossa aprovou a aquisição do rolo compactador, o financiamento através do Badesul, em maio de 2018, ou seja, no primeiro semestre do segundo ano dessa administração. E agora adquiriu e recebeu, né, o rolo compactador. Apenas fazer esse esclarecimento para que as pessoas saibam, para que não confundam com projetos anteriores de outras legislaturas e de outras administrações. Por hora, da questão do rolo é isso, aguardando, claro,
informações, né, com relação a prazo de pagamento, carência e valor de parcelas, que já foi solicitado, e a princípio até agora não recebi a informação concreta, mas a gente sabe que existe a carência de 6 meses, portanto essa administração deverá pagar uma ou duas, no máximo 3 parcelas, das 48, 60 ou 72, dependendo do prazo desse financiamento. Eu também quero fazer pedido de informação com relação à situação do quiosque da praça, a cedência, né, através de licitação, enfim, o contrato, a terceirização da utilização daquele espaço público. Há quantas anda essa situação? A gente sabe que a pandemia iniciou aí, a princípio, com paralisação e proibição de aglomerações no mês de março, mas, independente disso, existem licitações, contratos, prazos a serem cumpridos, e eu quero informações com relação a isso. Eu também quero informações com relação a encaminhamento para a Câmara de Vereadores de projeto de lei que institua de fato aí o pagamento do piso nacional do magistério para os nossos professores, porque falei aqui no reinício dos nossos trabalhos e o governo federal instituiu aí um reajuste de quase 13%, e o nosso quadro de servidores, da mesma forma os professores, receberam 6% de reposição inflacionária, mais ganho real de 1,5%, mais ou menos, fechando 6%. E aí, para receberem de fato o piso nacional do magistério, deveria vir para a Casa Legislativa, para a Câmara de Vereadores, um projeto que iguale, né, dos 6 até os 12,84, se não me engano, a percepção e a remuneração dos professores. Inclusive, no dia 10 de março, o Executivo mandou resposta desse mesmo pedido de informação, dizendo, manifestou-se o secretário municipal de Educação e Desporto, e este projeto seria encaminhado após impacto financeiro a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças. E eu, mais uma vez, manifesto aqui a preocupação com relação aos gastos, às despesas com a educação do nosso município, nesse momento que nós não temos aquisição de merenda escolar, dos alimentos para a confecção da merenda escolar, porque não estamos tendo aula, obviamente. Temos gasto reduzido com o transporte escolar, não tivemos o concurso até o momento, não temos previsão desse, principalmente com a possível mudança da data da eleição. Aí eu entendo que não existirá de maneira alguma a possibilidade de fazer o concurso. E aí nós corremos o risco de, mais uma vez, termos sobra de recursos na educação, e provavelmente, mais uma vez, deverá ser feito aí alguma coisa, pode ser o abono ou não, para gastar aí o mínimo exigido pela legislação, pela Constituição Federal, que deve ser gasto em educação. E, por fim, eu quero fazer pedido de informações também com relação ao recadastramento urbano, recadastramento imobiliário, que foi também alvo de muitas discussões nessa Câmara nesses 4 anos, e nós tivemos um contrato de 2018 ainda, no seu item 10.6, que diz o seguinte: o prazo para execução do objeto contratado é de 6 meses a contar da emissão da ordem de serviço. Nós temos um valor de praticamente 400.399.875 reais, para ser mais exato, e eu questiono o Executivo com relação a isso, se foi pago todo o valor ou não, o quanto foi pago, e porque até o momento nós não fizemos uso do objeto do recadastramento urbano. No mais, desejar um bom restante de semana a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Para fazer uso da palavra, chamo o vereador Cleber Mendes da Silva. Bom dia, senhora presidente, bom dia, colega vereadora, os colegas vereadores, público que nos assiste. Senhora presidente, primeiramente eu gostaria de fazer um pedido para que a senhora convoque uma reunião com o prefeito, com o diretor de esportes também, se possível para sexta-feira na parte da manhã. Alguns entusiastas do esporte do nosso município, alguns veteranos, me procuraram, assim, procuraram outros vereadores, para que a gente possa debater e ver o futuro do nosso campo de futebol 11. O que acontece? Nosso município, Saara, quando era distrito ainda lá, 24 anos atrás, quase 25, o que acontece? Tínhamos, eu acho que uns 10 times de futebol no município.
O povo itaarense é apaixonado pelo esporte. O vereador Chupeta aí, mais do que ninguém, o seu Eduardo também, o Sandro, que eram os guri da época lá que viviam correndo atrás da bola, né, também, podem confirmar essa situação. Eu era um guri de 7 anos de idade que vivia na beira dos campos de futebol, adorava e adoro o esporte, né, e a gente vê o quanto o município era alegre com aquele futebol que existia naquela época. Itaara emancipou, o que aconteceu? Ao invés de melhorar, nós termos um estádio no nosso município, né, um campo municipal. Até hoje, aí já fazem o quê? Vai fazer quase praticamente 3 mandatos que estamos por terminar esse projeto importante para o município, porque esporte é saúde, é integração, né? E não foi finalizado ainda. Então, eu acho que é bastante importante nós, os vereadores, né, senhora presidente, acompanharmos essa comitiva aí de veteranos do esporte no nosso município, até o gabinete do prefeito, para que juntos podemos achar uma solução para esse problema, que seja solucionado, que seja finalizada aquela obra lá, que é tão importante para o município, assim também como os vestiários, os banheiros e aquela área coberta, que há alguns anos já a gente vem batendo para que aconteça, que saia essa obra no campo de futebol 7 ali, porque é uma vergonha, né? A população ir ali assistir um jogo de futebol e não ter um banheiro, não ter um vestiário para os atletas trocarem a roupa, né? É complicado. São soluções que não demandam grandes investimentos financeiros e eu tenho a certeza absoluta que a gente tem condições, sim, de finalizar essa obra do campo de futebol 11 e também fazer os vestiários e os banheiros ali, junto com essa área coberta, com uma churrasqueira, para que o pessoal que adora o esporte possa desfrutar, né, de uma maneira mais confortável, mais digna, né, e é o mínimo que a população merece, né. Também gostaria de fazer alguns pedidos de providência aqui, senhora presidente, que eu vou encaminhar através da nossa secretária, né, que são extensos, então não vou ocupar muito tempo aqui. Gostaria de fazer um pedido de informação para o Executivo que mande para a nossa Casa Legislativa o mais rápido possível, porque isso vai ser de grande valia para todos os vereadores, não só os que estão hoje, sim os futuros, para que tenhamos em nossa Casa Legislativa a relação com todas as áreas que pertencem ao município, terrenos e qualquer outra área que seja de propriedade do município. Por quê? Hoje, graças ao trabalho de toda essa Câmara aqui, que muito me orgulha, nós temos as emendas impositivas de bancada e individuais, onde na qual o vereador tem direito a uma pequena parte do orçamento anual, no qual ele pode destinar recursos para o município. A grande maioria deles tem que ser feitas, cito um exemplo meu, eu tenho uma vontade imensa, e sei que a população, assim como eu também tenho, de ter áreas de lazer nos bairros, para dar um local para as crianças brincarem, para as famílias ir lá e tomar seu chimarrão. Só que é uma dificuldade da gente localizar onde temos áreas no município. A gente pergunta ao executivo e algumas eles sabem, outras eles têm dúvidas, algumas já foram invadidas, outras não. Então, temos que organizar isso para que nas próximas destinações das emendas impositivas a gente saiba onde colocar os recursos. Saiba onde a gente pode desenvolver essas áreas de lazer e assim tantas outras, né, que pode ser feito nas áreas da prefeitura. Então, é importante o legislativo saber. Então, peço encarecidamente que mandem quanto antes a localização e as dimensões dessas áreas, que vai ser muito importante para todos nós aqui. Vereador, também gostaria... Oi. Permite uma parte, muito rápido. Com certeza. Eu lembro que fiz um pedido de informações nesse sentido, levantamento de todos os imóveis públicos, se não me falha, no ano de 2018 ainda. A resposta, se não me engano, foi no sentido de que, em razão do grande número de documentos, enfim, de papéis, que eu fosse até o gabinete do prefeito ou até a prefeitura para fazer essa conferência. Terei o prazer de acompanhá-lo, se for o caso, se essa for a resposta novamente. Parabéns pelo pedido de informações, era isso.
Obrigado pela contribuição, vereador André. Com certeza, é bastante importante que eles enviem, embora sejam bastante documentos, isso é muito importante a gente ter na Câmara aqui. É para o vereador saber o que pertence ao município, para ele poder destinar recursos dessas emendas impositivas, como eu falei antes, né? Então, a gente precisa muito, sim, dessas informações. E também, senhora presidente, e o presidente também da comissão que analisa as leis complementares, eu gostaria de fazer o pedido para que ele explanasse depois aí no seu comentário a respeito das leis complementares, que a gente teve uma reunião hoje muito produtiva, e a gente sabe que existem inúmeros empreendedores, inúmeras pessoas que estão esperando a aprovação dessas leis, né? É claro que serão aprovadas conforme elas forem ajustadas e acertadas, o que tem que para acertar aí. Parabenizo a comissão pelo trabalho que estão desempenhando. É um trabalho bastante complicado, minucioso e que demanda tempo. A gente sempre quer agilidade nas coisas, mas tem certas situações que realmente tem que ser devagarinho para ser bem feitas. É o freio de mão do nosso município que está sendo baixado, porque a partir da aprovação dessas leis complementares, o nosso município vai decolar. Porque a gente vai regularizar um monte de áreas que estão irregulares e vai dar oportunidade para os empreendedores, né, ocuparem as áreas nobres, cito as margens da BR-158, que é uma riqueza que o nosso município tem. Então, peço para o vereador Paulo Gilmar Garcia faça também uma explanação a respeito delas aí, porque vai ser bastante importante para nós. E parabéns, Paulo Gilmar, a Luciane e o vereador André que compõem essa comissão. Eu também sou membro, né? Também, então fico bastante feliz que as coisas estão andando de uma maneira maravilhosa. Meu muito obrigado, senhora presidente, aos colegas vereadores e ao público que nos assiste. Uma ótima semana a todos e, se passado essa gravação no programa Voz de Itaara, um ótimo final de semana a todos os ouvintes. Um abraço para o nosso amigo Clênio. Obrigado, senhora presidente. Para fazer uso da palavra, chamo o vereador Eduardo Claro da Silva. O Eduardo está sem áudio. Deixa eu tentar. Aí. Eduardo. Voltei. Voltou, isso. Agora pode ir. Voltei. Por favor, vereador. Bom dia, senhora presidente, vereadora. A palavra que o Rete falou, que o Paulo Gilmar é testemunha sobre o esporte. A nós, há 32, 33 anos atrás, nós fizemos um campo de futebol, os 11 amigos, na esquina do Pinhal, que é onde nós se reunia no sábado e domingo. Nós arrancava toco, a picão, machado, cavocava e fazia. Acho que dentro de 2 meses, mais ou menos, nós já estávamos jogando futebol nosso ali. Para ver que isso nós era unido, esforçava e fazia as coisas. Hoje nós temos um campo de futebol que iniciou na administração do senhor Cândido, ele que comprou a área. Acho que a parte mais cara foi ele que fez, comprou a área. Depois teve mais o professor Roni, que iniciou o campo de futebol. E agora já está encerrando os 4 anos do prefeito Cléo. E o campo não está pronto. Eu acho que isso aí, falar mais a verdade, como eu sempre falo, acho que é uma pouca vergonha. Demorar tanto para fazer um campinho de futebol. Isso me referindo sobre o nosso esforço que nós fizemos para um campo, com recursos próprios, que eram os nossos braços trabalhando. Hoje tudo com máquina, veio emendas e o campo está pela metade. Eu acho que isso aí é um descaso com o esporte e acho que devia estar pronto há muito tempo lá. Simplesmente uma vergonha. Fazer um campo de futebol, levar 3 administrações e não está pronto ainda.
Queria umas informações. Quanto que a prefeitura pagou ao SESC pela organização dos campeonatos do município, os anos 2016, 17, 18, 19 e 20. Quanto que foi gasto? E eu queria um xerox das notas pagas de cada ano. Outra informação que eu queria, senhora presidente, quais os critérios utilizados para a contratação de máquinas pela Secretaria da Agricultura para abertura de bebedouros? Quais as empresas que participaram e o valor das horas do orçamento? Isso aí eu queria saber, que tem pessoas que me perguntaram. Queria essa, senhor presidente. Para fazer uso da palavra, chamo o vereador Juliano Vieira de Oliveira. Meu bom dia, senhores vereadores, vereadora, senhora presidente. Eu inicio minha fala fazendo um pedido que o pessoal tem feito, fez há 6 meses atrás, na assistência social. São 2 casas da Coab que estão com problemas no telhado. Uma das casas é 6 folhas de brasilite, a outra é 5. E a assistência ficou de resolver o problema para eles. São famílias carentes, né? E passou, deu todo esse tempo de estiagem, ficou para trás. E agora começou a chuva, estão com problemas, casas inundando, e não obtiveram resposta da assistência. Então eu vou protocolar o pedido pela Câmara, né, para essas 2 casas, e quero saber por que não foi comprado ainda, por que todo esse tempo, se não precisa de licitação, não precisa de nada, né, por ser valor bem baixo, digamos assim. Também eu quero pedir que seja aberta os desaguadouros, as valetas, da estrada Vicente Vieira. É uma estrada de interior, então é difícil de se fazer manutenção da via, e daí vai evitar da água estar atravessando a estrada, abrindo valetas pelo meio da estrada. Também eu quero pedido de informação. Há um tempo atrás foi muito discutido da ampliação das vagas de táxi em Itaara, até inclusive os próprios taxistas, que hoje que compõem o quadro, eles concordam na ampliação, já que eles não têm um momento, digamos, de descanso, até se tinha sido combinado de fazer um rodízio entre eles, e de noite, e depois foi caindo no esquecimento. Não é? Ia ficar com telefones de plantão também. Então, eu quero saber a que ponto está aquilo ali, por que parou. Não é? Eu quero toda a informação sobre isso. Era isso também, muito obrigado. Senhorita presidente, pode me chamar? Sim. Com a palavra, pelo tempo regimental de 5 minutos, a vereadora Luciane de Seco Cavalheiro, Democratas. Bom dia, senhorita presidente, vereadores. Hoje eu gostaria de falar de uma situação. Eu recebi um questionamento de um morador de Itaara, um empresário, que diz respeito ao meio ambiente. É também uma questão lógica de direitos e deveres iguais para todos. Me foi colocado, né, uma situação em que o empresário passou, tendo sido recebido a fiscalização do meio ambiente na sua empresa, porque ele faz realização de troca de óleo. A gente sabe que no nosso município a gente tem uma meia dúzia de oficinas mecânicas, lavagens e sucatas, que também mexem com óleo, né? Este empresário, ele não se queixa de ser adequado às regras e às leis. Ele não se queixa de ter que pagar anualmente um boleto, né, com um imposto para realizar esse procedimento. Mas, se é para um, é para todos. O que acontece? Eu acredito que a Secretaria da Agricultura, através do Meio Ambiente, ela possa fazer uma cartilha, primeiramente, de orientação nessas oficinas mecânicas, nas lavagens e nas sucatas. Está passando um período muito difícil da pandemia, não seria o momento de fiscalizar, mas orientar.
para depois que toda essa pandemia passar, volte ao normal, a vida volte ao normal, e o meio ambiente, mesmo assim, tem que ser cuidado. Por isso a importância de planejar a ação de conscientização dessas empresas em relação ao meio ambiente. Talvez muitos que trabalham com óleo não sabem que existe uma regra, não sabem que existe uma lei para o manuseio nas oficinas. Eu acredito que o engenheiro poderia mostrar o modelo a ser adotado, né, em cada empresa, que eles pudessem visitar, mostrar os benefícios e as obrigações que eles têm com o meio ambiente. Depois, sim, colocar um prazo para que essas empresas façam um piso impermeável, façam as caixas coletoras, né? Tudo dentro da lei. Não quer dizer que seja agora essa cobrança, mas pode sim já haver uma conscientização nesses lugares. Depois que a situação se estabilizar, aí sim, a lei, ao pouco, ela vai sendo igual para todos. Eu concordo com este empresário que todas as pessoas que mexam com óleos, depois da fiscalização da empresa dele, deveria ter sido visitada sim. Não precisa ter uma denúncia para que isso ocorra. Hoje, a gente fala muito em meio ambiente, né? Então, é uma obrigação do meio ambiente. Se teve condições de fiscalizar uma empresa, pode visitar mais meia dúzia, não seriam muitas. Fiscaliza, orienta, né? Ajude essas pessoas a fazer a coisa certa com esses óleos. A gente tem muitos riachos perto das propriedades onde estão instaladas essas oficinas, né? E que pode acarretar uma contaminação. Então, a gente pede então que o meio ambiente se prepare para isso, se prepare para ajudar com relação a esses cuidados que a gente deve ter com o meio ambiente. Ok? Então, seria essa a minha sugestão à Secretaria do Meio Ambiente, né? Para a gente cuidar, né? Que é o interesse de todos esse cuidado. Então, seria isso. Não temos mais inscritos, senhora presidente. Eu vou passar a presidência ao vereador Sandro, porque eu gostaria de usar do espaço regimental. Assumo os trabalhos da mesa e com a palavra a vereadora Priscila Stackmeier Rossato, no tempo regimental de 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, a senhora vereadora, aos colegas vereadores. O motivo que me traz esta tribuna hoje é para solicitar os reparos da pintura na nossa BR-158, principalmente aqui onde o DENIT fez aquela ampliação próximo à segunda entrada da nossa cidade, e dá de frente para a nossa Praça Matriz, porque muitas pessoas, eu, pelo menos, quando entro na BR ali, eu tenho notado que as pessoas estão enfrentando uma certa dificuldade em perceber que ali nós temos uma segunda pista agora. Então, alguns acidentes já foram evitados, pelo menos que eu presenciei. Então, eu acho que seria importante que o município solicite ao DENIT para que isso seja feito com urgência, essa pintura. E outra questão também que eu gostaria de solicitar para o nosso município é a colocação das placas de entrada na nossa cidade. Enquanto nós não temos um pórtico para o nosso município, essas placas precisam sim ser colocadas. Nesse mesmo local que eu tenho dito ali, às vezes as pessoas à noite, nós mesmos, enquanto moradores da cidade, devido à não sinalização da BR, a escuridão total que está ali, que a meu ver também nós precisaríamos ter uma iluminação ali, um poste que ficasse visível naquela entrada, precisamos colocar algumas placas. Né? Então, eu queria que nós tivéssemos os pórticos na nossa cidade, mas, enquanto não temos, vamos trabalhar com o que é mais viável, financeiramente, digamos. Então, a minha solicitação ao executivo é que seja feita a colocação dessas placas de entrada na nossa cidade. Eu agradeço o espaço, senhor presidente. Eu repasso os trabalhos da mesa para a atual presidente Priscila Stackmeier Rossato. Assumo os trabalhos da mesa. Eu peço aos colegas que deixem os seus pedidos na Secretaria da Casa
E também, vereador Hatch, eu informo ao senhor que eu vou estar verificando com o executivo, sim, a possibilidade de nós marcarmos essa reunião na sexta-feira com todos os representantes do esporte. Nós só vamos ter que ver como que vai ser a viabilização dessa reunião, porque em função do Covid nós não podemos ter aglomeração de pessoas, né? Então, talvez um representante, 2 do nosso poder legislativo e 1 ou 2 representantes do esporte da nossa cidade, para que a gente possa organizar da melhor maneira possível e que seja uma reunião proveitosa, né? Porque, como os colegas já disseram, nós estamos há tanto tempo atrás da conclusão desse campo de futebol do nosso município. E o esporte é o que motiva, né? Principalmente nessa época da pandemia agora, né, colegas? Nós não vamos poder nos reunir, mas depois que tudo isso passar, o esporte vai ser uma forma de nós amenizarmos a depressão que muitas pessoas podem vir a ter em função desse distanciamento, desse isolamento social, né? Então, vai ser uma maneira bem proveitosa e boa para a nossa cidade, né? Em função de todos termos o esporte no nosso coração e no nosso dia a dia. Eu agradeço a presença de todos os colegas e, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão.